Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e toda a sua humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Ezequiel, capítulo 37, de verso 1 a 14, aonde o nosso bom Deus Todo-Poderoso usa o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e o Senhor botou para que ele começasse a profetizar. Meus amados queridos irmãos, se nós soubéssemos o poder que tem a profecia de tudo aquilo que a gente profetiza sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, faz toda a diferença. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele botou o profeta, ele usou o profeta Ezequiel para profetizar aonde havia um vale de ossos secos, sequíssimo, diz aqui na palavra. E quando o profeta estava cheio do Espírito Santo de Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus pediu para que ele profetizasse, ele profetizou e aqueles ossos se deu vida, se tornou vida. Glórias a Deus, o poder do Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é o dono de todo o universo, Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o nosso Pai amado e querido, Ele dá vida aonde não tem. Glórias a Deus. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo veio para levar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e também veio para quebrar todos os protocolos. E quando o Senhor pediu para que ele profetizasse, aqueles ossos começou a dar vida, a criar músculo, a ter carne, a juntar ossos com ossos. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê o poder da palavra, o poder de profetizar. Aconselho aos meus amados queridos irmãos e também para mim. Se nós não temos o costume de profetizar coisas boas sobre as nossas vidas, nesta manhã o Espírito Santo de Deus pede para que a gente comece a profetizar sobre as nossas vidas, profetizar sobre os nossos familiares, a nossa casa, toda a nossa parentela e também para toda a humanidade, por todo esse universo. Vamos criar o hábito cheio do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, confiando e acreditando que tudo vai mudar e tudo vai se transformar, porque o poder da profecia faz isso. E não foi diferente com Ezequiel, aonde ele estava ali, aonde ele estava ali sobre um vale de ossos sequíssimos. Meus amados queridos irmãos, não há dificuldade, não há situação adversas que o Senhor Deus Todo-Poderoso ele não venha mudar a história. Não sei em que área vocês estejam passando, não sei em que área, como vocês também não sabem a minha, mas que vamos acreditar e confiar que o nosso bom Deus, aonde nós estamos passando por aquele vale, por aquela situação onde a gente olha por um lado e para outro, que não vê, acreditamos que não tem solução, mas o Senhor vem com toda a solução. Glórias a Deus. E Ele pede nesta manhã para que a gente venha profetizar sobre a nossa saúde, venha profetizar sobre o nosso emprego, venha profetizar sobre a nossa casa, venha profetizar sobre a nossa família, venha profetizar em qualquer situação adversa que nós estamos passando. Glórias a Deus. No mundo ministerial, seja no âmbito ministerial, profissional, vamos profetizar no dia a dia das nossas vidas, vamos profetizar que maior é o nosso Deus, maior é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Deus. Então o Senhor disse assim a Ezequiel: o poder do Senhor está sobre mim,
Pelo seu espírito, ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos. Depois disso, o Senhor me perguntou: Filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Então ele me disse: profetize a esses ossos secos. Diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. A estes ossos farei a vida entrar novamente em vocês. Colocarei tendões e músculos, carne e pele sobre vocês, e depois lhe darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Obedeci ao Senhor e disse as palavras que ele tinha ordenado. Enquanto eu andava, estava profetizando, comecei a ouvir um barulho estranho, barulho de ossos batendo uns com os outros. Os ossos estavam se juntando, cada um ocupando seu próprio lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculos, de carne e depois de pele. Apesar disso, os corpos não tinham vida. Então o Senhor me disse: Filho do homem, profetize ao Espírito e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Ó Espírito, venha dos quatro cantos da terra e sopre nestes corpos mortos, para que eles vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e os corpos ganharam vida e se levantaram. Eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Depois disso, o Senhor me disse: Filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel. Eles andam dizendo: nós não passamos de um monte de ossos secos. Já não temos mais esperança. Nossa nação acabou. Por isso, Ezequiel, anuncie o meu povo. Assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, abrirei as sepulturas do exílio. Povo de Israel, farei vocês se levantarem e levantarei o meu povo de volta à terra de Israel. E quando eu abrir as suas sepulturas e os fizer sair firmemente, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Colocarei o meu espírito em vocês, e assim vocês voltarão a viver. Então eu lhes darei novamente a posse de sua terra, e finalmente vocês saberão que eu, o Senhor, fiz estas promessas e vou cumprir o que prometi. Palavra do Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, queridos irmãos, além da profecia, além de profetizar, que o Senhor pediu para que o seu profeta Ezequiel profetizasse sobre aquele vale de ossos secos, o Senhor também havia uma promessa, tinha uma promessa do Senhor na vida daquele povo, e assim o Senhor deu vida novamente àqueles ossos sequíssimos.
Então não vamos, meus queridos amados irmãos, não vamos desanimar diante de qualquer adversidade, porque o Senhor é aquele que nos estabelece, nos reestabelece nas nossas adversidades. O Senhor é aquele que traz a esperança. O Senhor é aquele que alicerça a nossa fé, mas para que a nossa fé esteja nessa dimensão de fazer com que as coisas mudem em nossas vidas, nós temos que estar alicerçado, nós temos que estar com a nossa fé aguçado na palavra. Nós temos que estar com a nossa fé firme na rocha. Glórias a Deus. E um Deus vivo, e um Pai vivo que tudo faz. Glórias a Deus. E para que a gente venha estar com essa fé estabelecida, com essa fé aguçada, com essa fé ativada, nós temos que estar lendo, meditando e vivendo a palavra, porque só nessa base, nessa rotina que nossa fé continua firme no Senhor, e cada vez mais ela está ativada, crendo em um Deus vivo que tudo muda, que faz um vale de ossos secos, sequíssimos, criar carne, criar vida, tendões, músculos, e o Senhor dá vida novamente. Glórias a Deus. Que Pai é esse amoroso e cuidadoso? Um Pai, nosso dono, o nosso Altíssimo é o nosso dono, onde pelo qual tudo Ele faz para aqueles que têm fé. A fé precisa ser ativada na palavra. Glórias a Deus, porque a palavra aberta é o Senhor bradando, é o Senhor falando. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que esta palavra venha ser uma direção, uma palavra de força, de fé, de coragem e determinação para os meus irmãos e toda a sua humanidade. Quando eu digo para meus irmãos, mas para mim também, meus amados queridos irmãos, porque mesmo a gente estando com a fé aguçada, com a fé ativada, nós temos que estar lendo na palavra, meditando a palavra e vivendo a palavra, porque não é fácil manter com a fé ativada. A fé tem que estar ativada lendo a palavra, porque quando a gente não faz isso, não faz esse uso contínuo, está lendo, meditando, buscando, a gente acaba dando prioridade a outras, a rotina, né? A rotina e também as distrações do dia a dia, porque são muitas distrações. Se a gente não tiver, ali com foco no alvo que é a palavra, que é servir ao Senhor Jesus de todo o coração, servir ao nosso bom Deus de todo o nosso coração, a gente se distrai. E as distrações são muitas, meus amados queridos irmãos. Não vamos se distrair. Vamos estar focados como aqueles profetas, os profetas do Senhor, tanto da época passada como da época atual. Vamos estar junto com eles, vamos estar profetizando, vamos estar orando, vamos estar acreditando e confiando, e principalmente com a fé ativada no Senhor, que faz toda a diferença. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. E para que a gente venha estar com essa situação, com essa palavra, o poder da profecia aguçado, nós temos que estar na palavra e fazer cheio do Espírito Santo de Deus, porque só o Senhor faz. Nós não somos capazes de nada, mas quando nós estamos com esta fé ativada, o Senhor faz em nossas vidas. Quem está ao nosso derredor vê a diferença em nós, vê ao nosso derredor as coisas acontecendo de uma forma sobrenatural. Glórias a Deus. E para isso o nosso bom Deus tem todo o poder de mudar circunstâncias. Ele tem o poder de transformar
aquilo que parecia estar morto, aquilo que estava morto, sequíssimo, dar vida e vida com abundância, e se tornou um grande exército. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o Senhor diz aqui no último parágrafo, o Senhor diz: o Senhor fez estas promessas e vou cumprir o que prometi. Palavra do Senhor. Quando o Senhor tem uma promessa sobre as nossas vidas, meus irmãos, o Senhor move, ele faz e ele move o mundo para que as promessas dele se cumpram em nossas vidas. Glórias a Deus. Mas para isso, meus amados queridos irmãos, temos que estar com a fé alicerçada na palavra, temos que estar com a fé ativada na palavra e vivendo a palavra. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Eu vou orar para que a gente venha a estar com esta fé aguçada, alicerçada e ativada. Glórias a Deus. E isso, quando eu digo, meus amados queridos irmãos, a palavra não é só para vocês, mas é para mim também. É para mim. Todos nós precisamos de estar com a palavra do Senhor, tanto eu quanto vocês e toda a humanidade, porque se a gente se distrair, a gente se desmotiva. E para isso o Senhor nos dá todos os dias uma palavra de direção, uma palavra de conforto para que a gente venha, trilhar no caminho e na vontade do Senhor. Glórias a Deus. Pai amado, Pai querido, nesta manhã, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o seu Espírito estava sobre a vida do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, Pai, meditava na palavra de dia e de noite, Senhor, e ele também não se distraía, Senhor, com as distrações, porque as distrações são muitas, mas ele estava ali, fiel e confiante no Senhor. E quando o Senhor derramou o seu Espírito sobre a vida dele, Pai, o Senhor deu poder para ele profetizar naqueles ossos que estava sequíssimo. E quando ele, Pai, ele começou, Pai, a repetir o que o Senhor pediu para ele falar, para ele profetizar, aqueles ossos deu vida e deu vida com abundância, Pai. E assim em nossas vidas, Senhor, assim em nossas vidas, tudo aquilo, meu Pai, que nós já damos como perdido, mas o Senhor diz: não, filho, não desanime, porque eu estou contigo. E tudo vai ser mudado e transformado para a honra e glória do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados queridos irmãos, fiquem todos com Deus. O Senhor Jesus nos proteja e nos abençoe hoje e sempre. Amém.